Capítulo 391 O Bárbaro da Austrália. Félix Ho viu essa visão, sorriu amplamente ao falar com Drago e aqueles dois salvadorenhos. Vocês estão se concentrando demais em mim enquanto ignoram o melhor atacante do meu time. Antes que pudessem compreender suas palavras, Léo juntou as duas mãos e rugiu, terremoto moderado. Estrondo. A área de grande penalidade tremeu como se um terremoto de magnitude 5,9 a tivesse atingido. O campo começou a rachar e a rachar, jogando grama e terra para o alto. Baque. Foda-se. Bamur praguejou depois de perder o equilíbrio e cair de joelhos. Se ele se lembrasse que Léo era um elementalista da terra e tinha essa habilidade gravada em sua linhagem humana de 1%, ele teria amarrado o cabelo com postes de metal como antes. Mas como ele poderia se lembrar de alguma coisa sobre Léo quando toda a sua atenção estava voltada para Félix, como o resto dos salvadorenhos? Havia 16 membros em cada equipe e era impossível memorizar os detalhes de todos em apenas 15 minutos de observação. Consequentemente, os indivíduos mais perigosos receberam mais foco e Léo Bride não foi considerado. Léo percebeu que eles o estavam desprezando, assim como Olivia e o resto, antes mesmo de o jogo começar. Era hora de pagarem o preço de subestimar o Bárbaro da Austrália. Pilares do solo. Levante. Léo rugiu enquanto saltava 3 metros no ar, fazendo com que os olhos de todos se voltassem para ele e não para Rolandinho que estava prestes a chegar ao canto do campo. Uau, uau, uau! No momento em que seus olhos foram colocados em Léo, eles se arregalaram de admiração ao ver pilares marrons erguendo-se no céu como uma escada, começando de um pilar de 3 metros até o último que tinha pelo menos 10 metros de altura. A cena parecia magnificência, especialmente quando Léo estava pulando de um pilar para outro, parecendo que estava tentando subir ao céu. Bola de iluminação chegando. Estrondo. Ao ver que Léo estava prestes a chegar ao último, Ronaldinho diminuiu a velocidade e chutou com a lateral do sapato, cruzando da direita para a área. Ao contrário de antes, a bola estava a apenas 10 metros no ar, mas curvava-se perfeitamente de fora para dentro na direção de Léo, que estava no pilar de 10 metros. Clay em Cas, e mente. Imediatamente após Léo ver que a bola estava prestes a alcançá-lo, ele envolveu ambas as pernas em um material lamacento que nasceu de sua energia terrestre. A argila ficou sólida instantaneamente, fazendo suas pernas parecerem 3 vezes mais grossas do que antes. Mesmo assim, Léo levantou a perna direita como se ela não pesasse nada e lançou a bola giratória com tanta familiaridade, fazendo com que todos soubessem que ele havia praticado nessa altura centenas de vezes. Bum! A bola não quebrou a barreira do som, tornando-a visível para Bamur, mas disparou rapidamente para o ângulo mais à esquerda da trave, tornando extremamente difícil pegá-la. O que é pior, a porra do terremoto ainda estava em andamento, não permitindo que Bamur se levantasse adequadamente. Não acontece. Uau! Não desistindo tão facilmente, Bamur balançou a cabeça para o lado esquerdo, espalhando seus longos cabelos azuis que tinham o formato de um punho gigante. SH. Arg. Infelizmente, em vez da bola ser arrebatada pelo punho, Barum acabou se juntando à rede depois que a bola luminosa se enrolou em seu cabelo e o puxou com ela. A força foi mais forte do que ele esperava e como seu cabelo não estava preso pelos postes de metal, seu corpo só poderia acompanhar o impulso. Guual! Tyson jogou os punhos cerrados para o alto enquanto gritava com uma expressão emocionada. Os telespectadores o acompanharam em sua excitação, especialmente os telespectadores terráqueos que pularam de seus lugares enquanto rugiam de alegria. Se não houvesse um bloqueio e o jogo fosse transmitido em espaços públicos, os gritos teriam ecoado em todos os países, independentemente da sua raça, nacionalidade ou estatuto social. Hahaha, ousa me desprezar? Léo riu alto enquanto abria os braços e inclinava a cabeça para trás. Ele parecia bastante arrogante quando dizia isso de tal altura. Desça rápido, seu estúpido maníaco de batalha. Em vez de parabenizá-lo pelo gol, George o repreendeu com uma expressão de terror ao ver que os pilares estavam sendo destruídos devido ao terremoto.
Infelizmente, o seu aviso não mudou nada, pois o último pilar estava no seu último trecho. Estrondo. Colidir. Uma última rachadura foi tudo o que o pilar precisou para quebrar a base e cair para trás. Foda-me. Clay em Cas, mente. Assustado ao cair com ele, Léo gritou alto enquanto protegia o rosto com a mão. Felizmente, o efeito de sua habilidade foi quase instantâneo quando ele foi totalmente coberto pela argila, transformando-o em um golem de argila. Colidir. Leão, você está bem? Ronaldinho perguntou enquanto corria em direção aos escombros que estavam em processo de se decompor em partículas leves. Até o terremoto havia parado e o campo estava voltando lentamente à sua forma perfeita. Tosse, tosse. Estou bem, só um dedo quebrado. Léo deu um baque trêmulo enquanto estava deitado no chão, tossindo o pulmão. Boa comemoração do gol. Você pode se tornar viral por causa disso. Félix riu ao passar pelos abatidos salvadorenhos e pelo furioso Drago. Ele ignorou seus olhares desagradáveis enquanto simplesmente levantava a cabeça e olhava para o placar. Maior que seleção terráquea 6-2 seleção salvadorenha menor que 9 horas da noite minutos restais, primeiro tempo. Era estiloso, certo? Félix sorriu levemente ao perceber os 2 pontos adicionados. Ele honestamente esperava que seus companheiros continuassem confiáveis, tornando mais fácil para ele nos jogos, em vez de apenas correr de um lado para outro para fazer tudo sozinho. Félix sabia que ele poderia não jogar alguns jogos devido às circunstâncias, isso levaria seu time a jogar sem ele. Se ele continuasse indo mal desde o início fazendo tudo sozinho sem dar chance para sua equipe crescer, eles seriam comidos vivos quando ele não participasse. Isso faria com que a equipe perdesse um nível e, na pior das hipóteses, matasse alguns membros importantes. Ele estava planejando jogar devagar assim, já que sempre tinha aquele chute supersônico para conseguir gols fáceis e acumular pontos de jogo. Mas sabendo que isso poderia ser interrompido continuamente, Félix perdeu o interesse em prolongar ainda mais o jogo. É hora de dar tudo de si na minha semi-transformação e forçá-los a se render. Do outro lado do campo, Bamur explicou telepaticamente o motivo de não amarrar o cabelo nas hastes de metal após ser questionado por Drago. Prefiro deixar o cabelo solto para poder pegar as bolas cruzadas no ar e bloquear qualquer tentativa de gol antes mesmo que chegue ao atacante. Bamur estalou a língua irritado e enviou uma mensagem. Como diabos eu saberia que em ambas as situações a bola seria cruzada para uma altura anormal? Tudo bem, não há necessidade de dizer mais nada. Drago acenou com a mão enquanto enviava uma mensagem. Apenas mantenha-se amarrado aos postes pelo resto do jogo de agora em diante. Além disso, este também é por nossa conta. Drago suspirou enquanto olhava para Rolandinho e Léo. Estávamos pedindo isso subestimando-os e planejando apenas contra aquele filho da puta. Mas não mais. Drago estalou os nós dos dedos enquanto voltava para sua posição como o resto de sua equipe. Esse gol foi uma surpresa para eles, mas também um alerta, fazendo-os ver o time terráqueo como um time de 12 integrantes, em vez de apenas lidar com Félix os faria vencer o jogo. Plano de limite? Roku perguntou. Não podemos mais jogar devagar com essa lacuna. É muito arriscado. Drago coçou o chifre esquerdo e acrescentou. Só podemos usar outra sinergia rápida para um gol e esperar que Tyson dê 2 pontos. Qual devemos usar agora? Miraki perguntou. Vamos com a sinergia das sombras. Drago sorriu. Os salvadorenhos mostraram sua concordância com um leve aceno de cabeça. Então, houve uma espécie de remodelação na formação, já que a linda morena de pálpebras escuras trocou com o Miraki, o elementalista da planta. Isso empurrou o Miraki para a posição de ataque enquanto a morena era defensora. Félix ergueu as sobrancelhas intrigado ao ver isso. Ele sabia que a garota morena era uma elementalista das sombras e tinha a habilidade ativa de Pico Shadow Swap que lhe permitia trocar de posição com qualquer um que tivesse a sombra dele conectada com a dela. Depois de inspecionar profundamente a grama com sua visão aprimorada, ele conseguiu ver 11 linhas que ligavam as sombras dos salvadorenhos com a morena. Interessante, essas linhas não existiam antes.
Félix esfregou o queixo enquanto analisava. O surgimento de duas notícias baseadas naquela garota significa que a próxima peça dependerá fortemente dela. Félix avisou seus companheiros sobre a situação e criou uma bomba de hipotensão e outra de ácido nas costas. Ele os manteve pairando assim, fora da visão dos salavadrianos. Ele sorriu inofensivamente enquanto observava os dois atacantes se preparando para o pontapé inicial. Mas Johnson e o resto estremeceram quando viram o que ele estava planejando fazer. Descanse em paz. Johnson suspirou de simpatia enquanto olhava para aqueles dois atacantes. Fim do capítulo. Capítulo 392. Ele terminou de jogar bola. Pipe. No momento em que o árbitro apitou, Félix se virou, pegou as duas bombas e jogou na direção do atacante que acabava de receber a bola. Puff puff. Toda a sequência aconteceu em menos de 0,1 segundo, fazendo o atacante comer uma bomba de ácido direto no rosto enquanto o indutor de hipotensão aterrissava em seu peito. Arg! No instante em que o atacante gritou de agonia pela dor de ter seu rosto derretido, seus olhos rolaram na parte de trás de sua cabeça quando ele caiu no chão. Ele desmaiou instantaneamente depois de inalar a névoa vermelha sangrenta devido ao seu grito. Drago e o resto de sua equipe continuaram olhando com uma expressão atordoada para seu companheiro de equipe que estava sendo corroído e imóvel. Zizizizilin. Goosebumps estavam percorrendo sua pele depois que seus ouvidos captaram o som doloroso da carne sendo corroída. No entanto, ninguém se atreveu a soltar um único som, pois toda a cena era horrível demais. Vocês trouxeram isso para si mesmos. Félix disse indiferentemente enquanto caminhava lentamente em direção a eles com uma bomba verde ácida na mão direita e uma vermelha sangrenta na mão esquerda. Você não vai segurar a bola? Félix perguntou calorosamente enquanto apontava sua bomba de ácido para a bola que estava pacificamente ao lado do corpo imóvel. Afinal, como eu poderia bater se você não tocasse? Esqueça os salvadorenhos, até mesmo os companheiros de Félix tinham medo de se aproximar da bola, já que a visão da transformação em forma de serpente de Félix somada às bombas em suas mãos era assustadora demais. Félix finalmente liberou sua natureza venenosa e parou de jogar bola com os salvadorenhos. Agora, seus olhos estavam voltados apenas para encerrar o jogo do primeiro tempo de qualquer maneira. Não fique com medo. Drago gritou suas ordens com raiva, mas suas mensagens ainda não tinham emoção. Utilize seus escudos e barreiras defensivas, se os tiver. Suas bombas são baseadas em névoa e não podem fazer nada contra elas. Miraak arrasta a Igror para longe da bola com suas raízes. Uau uau! Imediatamente após ouvir isso, Miraak estendeu duas raízes de seus dedos e as rolou nos pés de Igror. Então, ela o puxou para fora do círculo central e verificou seu bem-estar. Ao ver que ele ainda respirava, mas tinha todo o rosto desfigurado, ela não sabia se deveria se sentir feliz ou apavorada com o mesmo destino acontecendo com ela. Seja o que for, ela olhou para Félix com ódio e rapidamente arrastou a Igror até os curandeiros para ser tratado o mais rápido possível. Enquanto isso, 4 salvadorenhos já haviam se coberto com escudos de cores diferentes, enquanto os demais decidiram recuar um pouco, pois sabiam que seriam a próxima vítima ao tocar na bola. Se não fosse o campo extremamente espaçoso, ambas as equipes teriam levado consigo um jogador de apoio que pudesse proteger a todos. Infelizmente, os escudos de suporte abaixo do segundo estágio de substituição não tinham alcance nem de 15 metros. Alcance, no sentido de que o jogador protegido não deve ficar longe do jogador de apoio. Caso contrário, desapareceria. Neste jogo onde os jogadores eram obrigados a se mover constantemente e principalmente separados uns dos outros, polir os escudos não faria nada além de atraí-los e matá-los depois que eles desaparecessem repentinamente devido a deixar o pequeno alcance. Se o buffer simplesmente escolher um jogador para seguir sempre, isso estará literalmente desperdiçando uma vaga no time. Se não fosse assim, Lena ou outro buffer teriam sido escolhidos no time principal. Então o principal contra-ataque ao veneno do Félix nem estava neste jogo. Uau!
Ao ver que apenas Drago estava parado perto do círculo central com sua armadura derretida, Félix correu em direção à bola que permaneceu intocada em seu lugar. Alarme de solo! Drago rugiu furiosamente enquanto batia as palmas das mãos no chão depois de ver que Félix havia feito um movimento. Rumble! Boom! O círculo central tremeu por uma fração de segundo antes que a área ao redor da bola explodisse, espalhando folhas de grama quebradas e sujeira marrom por toda parte, seguidas por uma pequena chuva de lava. Enquanto isso, a bola foi lançada voando pelo ar, fazendo com que todos levantassem a cabeça e se concentrassem nela. Impressionante! Félix elogiou o raciocínio rápido de Drago enquanto se afastava das gotas de lava que poderiam queimar seu cabelo se caíssem sobre ele. Uau uau! Roku e Sylvia decolaram para o céu, querendo recuperar a bola que ainda não havia parado de subir com força. Baque! No final, atingiu o teto e colidiu com o placar. Vendo que estava caindo enquanto Roku e Sylvia ainda estavam longe, todos no chão ativaram suas habilidades preparando-se para recebê-lo. A equipe terráquea tem uma enorme vantagem em número e força devido ao Capitão Félix. Tyson deu sua opinião ao perceber que apenas 4 salvadorenhos tentavam pegar a bola, ao contrário dos terráqueos que tinham 6. Naturalmente, os defensores não foram contabilizados por estarem mais afastados do círculo central. Deixem comigo, pessoal, Félix disse enquanto dobrava os joelhos verdes, parecendo um sapo pronto para atacar uma folha. 80 metros, 60 metros, 30 metros. Até o momento ninguém acertou a bola porque a distância ainda era grande demais até para Félix. Afinal, ele não teve o mesmo impulso para utilizar a técnica Tail Spring. 20 metros, 10 metros. Mande embora! Drago gritou enquanto disparava um lava-ray de um vulcão minimizado que estava entre seus braços. Seus 3 companheiros seguiram seu exemplo e usaram sua habilidade mais forte de longo alcance na bola. Eles não sabiam o que Drago pretendia ao fazer isso, mas não questionavam suas ordens. Ao ver isso, Félix decidiu desistir de pular, pois a bola estaria em sua posse de qualquer maneira. Bam! A bola foi atingida por uma pedra. Tyson gritou enquanto diminuía o zoom da câmera, mostrando a direção da bola depois que ela foi esmagada pelo elementalista da Terra Rock Tos asterisco. Como era de se esperar, a bola acabou caindo na lateral direita ao lado de William, o meastro da Inglaterra. Ele saltou 2 vezes e foi parado pelas ondas sonoras de William. Depois de pegá-lo, ele passou para Johnson, que o enviou imediatamente para Félix. Quando chegou até ele, Drago e sua equipe haviam entrado em sua formação defensiva de 1-6-4, enquanto Bamur começou a prolongar o cabelo para moldar as palmas das 5 gigantes. Mirak já havia se agrupado com os defensores depois de transportar a Igror para ser curado. Atualmente, ela estava montando a mesma árvore semelhante a Sakura na frente da trave, querendo desacelerar o chute supersônico de Félix como fizeram antes. Jogada inteligente de Drago para mandar a bola embora para que eles tivessem tempo de se reagrupar após o ataque surpresa de Félix. Tyson disse, eles realmente não esperavam que ele fosse capaz de mudar para a indução com ácido. Pelo seu tom, era evidente que ele já sabia sobre a lendária linhagem de nível 1 de Félix e a capacidade de alternar entre incentivos. Isso era compreensível, pois ele precisava obter algumas informações sobre os principais jogadores do jogo para poder comentar melhor. A única coisa que ele não sabia era que a capacidade de Félix de mudar para ácido, já que ele havia demonstrado publicamente apenas hipotensão e paralisia. É por isso que Drago e sua equipe não estavam preparados para se defender. Pode parecer tolice que Félix tenha decidido expor o incentivo ao ácido que tinha uma relação com sua personalidade de senhorio, mas na verdade foi uma jogada inteligente e deliberada. Félix sabia que iria entrar na lista de candidatos suspeitos depois que o jogo deixasse uma pequena marca na rede. Pode levar uma semana ou meses até que a princesa Bird descubra sobre ele e as semelhanças que ele tinha com o senhorio. Embora as diferentes habilidades entre os personagens fossem a melhor camuflagem,
A princesa Bird certamente suspeitaria dele quando ela se aprofundasse e descobrisse que ele tinha 5 incentivos. No entanto, ele estava usando apenas hipotensão diferente do Landlord. Afinal, qual o motivo para não usar indução com ácido neste jogo ou em qualquer uma de suas lutas? Ela facilmente concluiria que Felix poderia estar tentando não se associar ao senhorio ou a qualquer outra coisa. Por isso, Felix não hesitou em estalar os dedos e criar 2 bombas de ácido adicionais. Ele os deixou pairando nas palmas das mãos enquanto mudava seu foco para os salvadorenhos, que finalizaram sua formação defensiva contra seu chute supersônico. Felix riu divertido enquanto chutava a bola um pouco acima de sua cabeça. Felix deu um único passo à frente e usou o rabo para pegar a bola com bastante facilidade. Então, ele apertou ainda mais, rolando o rabo 2 vezes, impressionando os espectadores. Espero que ele não os agrida muito. George suspirou de simpatia enquanto olhava para o estupefato Drago e seus companheiros que não esperavam esse resultado ou estavam com muito medo de pensar nisso. Toda a formação defensiva pretendia forçar Felix a chutar a bola, já que seria um desafio driblar enquanto lutava de frente. Mas ao vê-lo quebrando o pescoço para o lado enquanto caminhava em direção a eles com sua semi-transformação diabólica, eles sabiam que aquela merda tinha acabado de ficar real. Fim do capítulo. Capítulo 393. Avançando em direção a um exército. Não vê aqui ou é aí. Drago gritou para seus companheiros de equipe enquanto batia palmas, é 1 contra 11. Bombardeio com habilidades elementais e ele de Huosh, Puff. Antes que Drago pudesse terminar sua frase, ele foi forçado a se esquivar reflexivamente uma bomba de ácido que foi lançada de metade do campo. Infelizmente, a bomba ainda explodiu nas suas costas e o prendeu lá dentro. No entanto, como ele estava usando aquela armadura derretida, o ácido não fez nada com ele, a não ser atrapalhar sua visão. Huosh, Huosh. Quando ele rapidamente saiu da nuvem de névoa, ele ficou mortificado ao ver que seus companheiros de equipe eram os que estavam sendo bombardeados por bombas de ácido, bombas de hipotensão e bombas paralisantes de Felix, que estava correndo em sua direção o mais rápido possível. Ponto de exclamação. Que ele era o alvo, Drago não hesitou em recuar, pois sabia que ficaria fodido se fosse pego por Felix. Isso porque ele era um Ranger elemental antes de mais nada, enquanto Felix era uma fera humanoide. Merda, merda, merda. Cada vez que Drago se virava e via que Felix sorria diabolicamente enquanto se aproximava dele, ele sentia que seu coração estava prestes a pular da garganta. Embora tivesse medo de ser pego, ele ainda era racional o suficiente para parar depois de chegar ao local, linha de trás onde o resto de sua equipe estava reunido. Imediatamente depois de se virar e ver que Felix estava a apenas 30 metros de distância deles, ele se abaixou ligeiramente enquanto suas palmas emitiam partículas vermelhas escuras que formavam o mesmo pequeno vulcão. Parado a 5 metros à sua direita estava a elementalista das sombras, que fez sua sombra se levantar do chão e ficar na frente dela. Enquanto isso, ao seu lado esquerdo estava a elementalista da terra. Ele estava dentro do golem da terra, expondo apenas a cabeça do peito. Ele estava carregando 2 pedras nas mãos. Miraki estava de pé em sua árvore parecida com uma sakura com as mãos cruzadas. Roku estava voando acima de suas cabeças enquanto suas 10 esculturas de ursos polares eram colocadas na frente de sua equipe, agindo como um escudo de carne. Por fim, mais 2 salvadorenhos estavam nas esquinas, cada um com suas habilidades ativadas. Felix estava avançando em direção a este exército totalmente preparado, enquanto atrás dele estava o resto de seus companheiros tentando o seu melhor para alcançá-lo e apoiá-lo. Matar. Antes que Felix pudesse cruzar a marca dos 20 metros, Drago rugiu alto enquanto disparava aquele lava-rei de seu vulcão. Marian enviou sua sombra enquanto Dagion jogava as grandes pedras marrons. Cada um por sua conta quando se tratava de atacar Felix. Estrondo, estrondo, crash.
A terra tremeu e o ar vibrou enquanto a área à frente deles se transformava em uma zona de guerra com todas as explosões e sujeira voando em todas as direções. No entanto, Félix pode ser visto evitando essas habilidades com suas roupas quase sujas com o resultado. Parecia que ele poderia prever sua trajetória antes de pousar, fazendo-o se mover antes mesmo de o ataque atingir o chão. Os telespectadores continuaram assistindo com admiração enquanto os salvadorenhos estavam com pavor e descrença. Morra! Morre! Por que você não morre? Drago quase perdeu a cabeça depois de ver que Félix havia emergido de uma nuvem de fumaça com apenas algumas folhas de grama quebradas em seu cabelo e roupa. Enquanto isso, seu rabo se movia atrás dele, mostrando de brincadeira que a bola não havia se perdido no caos. Assim como Miraki queria enviar todos os galhos de árvores na direção de Félix, ela congelou em sua posição depois de ver que Félix já havia alcançado os ursos polares e os fatiado como se fossem feitos de manteiga com suas garras pretas brilhantes. Tude! Os pedaços fatiados eram lisos e limpos, parecendo provavelmente um queixo recém-barbeado. Ninguém se preocupou em olhar para eles quando Félix chegou instantaneamente ao lado de Drago e o agarrou pelo pescoço. Os salvadorenhos enrijeceram com os olhos arregalados, não ousando acreditar que seu capitão havia sido pego sem oferecer uma única resistência. Bem, ele resistiu disparando raios de lava, mas contra a velocidade, visão e reflexos de Félix, foi uma tentativa fútil. Últimas palavras? Félix sorriu diabolicamente enquanto passava sua longa garra contra a bochecha de Drago. Como estava coberto por uma armadura derretida, seu toque o quebrou suavemente. Estou disposto a morrer pelo meu planeta e pelo meu povo. Drago zombou com um pouco de dificuldade por estar chocado. Então não espere que eu implore, seu filho da puta. Caramba, não há necessidade de ser tão dramático. Eu só estava brincando com você. Félix deu um tapa na nuca dele, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Então, ele o jogou para o lado e olhou para o resto. Por que você não me poupa o trabalho e se rende agora? Não quero me sobrecarregar. Em situações normais, Félix nunca faria tal coisa, pois preferia não perder um único ponto de jogo, mesmo que isso significasse um massacre nos jogos. No entanto, ele queria se diferenciar do Landlord, pois teria feito o mesmo. Suspiro, nada. Ao ver que eles não estavam respondendo, Félix soltou um longo suspiro e de repente desapareceu da câmera. Quando ele apareceu, Marianne já estava no chão com espuma saindo dos lábios. Antes que essa imagem pudesse ser registrada na mente de todos, Félix desapareceu novamente apenas para aparecer acima da cabeça do golem de terra. Então, ele o quebrou em pedaços com a ponta protuberante da cauda e nocauteou Dagion. Isso não pode estar acontecendo. Como poderia sua força ser tão monstruosa? Miraki estremeceu no topo da árvore enquanto observava Félix correr de um de seus companheiros de equipe para outro, nocauteando-os. Embora a câmera achasse difícil seguir o movimento de Félix, ela podia ver a sombra dele devido aos seus sentidos aprimorados. Mas vê-lo era uma coisa e responder à sua agressão era outra. Ele era dezenas de vezes mais rápido do que suas raízes podiam viajar e ver o quão afiadas suas garras eram, a fez perceber que ele poderia literalmente matar qualquer uma delas se quisesse. Alguns segundos depois, apenas Roku e Bamura ainda estavam de pé, sem contar os dois curandeiros nos cantos. Miraki foi cuidado como os outros. Se Roku não estivesse voando dezenas de metros no ar, seu destino teria sido o mesmo. Félix ignorou sua existência e simplesmente passou pela árvore parecida com uma sakura que estava se transformando em partículas verdes. Seu destino? O cagado e assustado Bamu, que estava sendo levantado do chão por causa do cabelo amarrado na trave. Ele tinha o cabelo em forma de dois punhos grandes, parecendo que queria brigar com Félix. Mas um único olhar indiferente de Félix o fez tremer todo, ao sentir como se tivesse sido jogado nas profundezas da montanha glacial com 1000 serpentes venenosas para acompanhá-lo. Guerreiro ou não, diante da própria morte olhando diretamente para sua alma, o medo sempre se aproximava deles. Faça! Não chegue mais perto!
Bamur gaguejou enquanto batia aqueles grandes punhos azuis no chão, na esperança de assustar Félix. Uau, Ban! Infelizmente, Félix nem se preocupou em responder a ele, simplesmente virou o rabo para o lado e jogou a bola direto na cara de Bamur. A distância era muito pequena para Félix errar um alvo tão fácil. Arg! Mas ele não colocou toda a sua força nisso, pois simplesmente quebrou o nariz de Bamur, apertando-o com força enquanto o sangue escorria por seu queixo. Enquanto isso, a bola voltou para Félix e ele chutou para a direita, no canto esquerdo da trave. Haha, finalmente consegui! Exultante com seu gol, Félix comemorou com uma risada sincera enquanto caminhava entre os salvadorenhos desmaiados. Apenas sua risada e os gemidos de Bamur ecoavam em campo enquanto o resto dos salvadorenhos desmaiavam enquanto os companheiros de Félix ficavam sem palavras com sua emoção de marcar um escanteio em uma situação tão complicada. Enquanto isso, Tyson e os telespectadores não sabiam o que dizer ou reagir. Eles esperavam que tudo, menos que o jogo terminasse de uma forma tão espantosa. Até mesmo os terráqueos e os membros da organização Gama estavam achando difícil reagir, pois ninguém esperava que Félix apenas carregasse a bola com o rabo e lidasse com todo o time antes de marcar. Pip! O árbitro assobiou fielmente como se nada estivesse errado com a visão de 8 jogadores caídos no chão inconscientemente. Uauá! Só depois de ouvir o apito é que os telespectadores acordaram do estupor e começaram a torcer com as bochechas vermelhas e as mãos levantadas acima da cabeça. Ponto. Capitão Terráqueo pode simplesmente transmitir todos. Devolva meus 1000 SC. Eu também quero meu dinheiro de volta. Este jogo não deveria ter sido jogado. Enquanto isso, os telespectadores salvadorenhos e aqueles que apostavam contra o time terráqueo não se divertiam nada. Afinal, todos puderam ver que o jogo estava condenado, sem qualquer forma de retorno. Félix Maxwell simplesmente parou de se importar e atacou os salvadorenhos com todas as suas forças. Enquanto Tyson gritava apaixonadamente, seus pensamentos eram completamente diferentes. Puta que pariu, esse confronto é muito desequilibrado com seu impulso de semi-transformação quebrado. Preciso descobrir quanto isso dá a ele. Enquanto Tyson preparava suas perguntas para as entrevistas após o jogo, o Sr. Halval e os 3 substitutos salvadorenhos estavam sentados em silêncio no banco. Eles estavam olhando para seus companheiros desmaiados que estavam sendo levados para as cúpulas dos cantos por Roku e Bamur para receber tratamento. Senhor, o que devemos fazer? Um homem de pele morena e rosto tatuado perguntou suavemente. O Sr. Halval piscou os olhos sem expressar sua resposta. Ele parecia não se incomodar com a situação, mas seus punhos cerrados colocados sobre os joelhos eram um sinal óbvio do contrário. No momento em que o substituto queria sugerir a substituição de alguns companheiros de equipe desmaiados para chutar a bola, o Sr. Halval respirou fundo com os olhos fechados e disse em tom reprimido: estamos nos rendendo. Fim do capítulo. Capítulo 394. Sendo visto como um idiota. Mas senhor, cale-se. Halval retrucou: não sei sobre você, mas não vou deixar o time principal do nosso planeta ser massacrado em seu primeiro jogo. Os substitutos morderam os lábios ao ouvir isso. Eles ficaram quietos imediatamente. Eles sabiam que o jogo estava condenado no momento em que Félix lhes mostrou que ele era capaz de matar sozinho todos os membros proeminentes da equipe. Porém, desistir assim no primeiro jogo deixou um gosto ruim na boca. O capitão terrestre foi misericordioso o suficiente para nos dar uma chance de nos rendermos enquanto ainda podemos. Sr. Halval suspirou enquanto se levantava. Não duvido nem por um segundo que ele não fará isso de novo se decidirmos continuar o jogo. Imediatamente depois de dizer isso, o Sr. Halval fortaleceu seu coração e pediu à rainha: por favor, gostaríamos de desistir deste jogo. Com base nas regras do PSG, encaminharei seu pedido ao juiz Tyson. A rainha respondeu. O Sr. Halval acenou com a cabeça e ficou em silêncio. Enquanto isso, o comentário febril de Tyson sobre a força de Félix foi interrompido pela mensagem da rainha.
Suspiro, isso era de se esperar. Seu humor piorou depois que ouviu o pedido de rendição do salvadorenho. Embora soubesse que era muito provável que eles desistissem, ele ainda desejava sinceramente que o jogo continuasse, mesmo que isso significasse que Félix acabaria massacrando-os. Ele não se importava com o bem-estar deles, mas mais com a comissão que ganharia com o jogo. Como estava terminando no meio, ele estaria perdendo uma quantia considerável. Infelizmente, ele não podia negar a rendição, pois era razoável e estava dentro das regras estabelecidas pelo PSG. Como juiz, ele estava tão sujeito às regras quanto qualquer outro. Por isso, ele apenas suspirou ao informar aos espectadores: a seleção salvadorenha decidiu se render. Parabéns à equipe terráquea pela primeira vitória. Bull, desistentes, malditos bastardos, aposto meu dinheiro em vocês. Bem, foi um jogo divertido enquanto durou. Infelizmente, o nível de força está muito desequilibrado. É verdade, a habilidade de semimorfismo do capitão terrestre está realmente quebrada. Espero que ele fale sobre isso durante a entrevista. Hahaha, para ganhar o primeiro jogo com tal gap. Terrates para a vitória. As respostas à proclamação de Tyson diferiram no estádio e na transmissão, já que a maioria dos espectadores naturais não gostou nada do som. Afinal, eles pagaram ingressos para assistir ao jogo inteiro. Se não fosse pelas passagens tão baratas quanto sujeira e pela visão dos salvadorenhos desmaiados, um tumulto teria surgido. Se não fosse assim, qualquer time poderia simplesmente se render no início do jogo e os espectadores ficariam assistindo a um estádio vazio. Por outro lado, tanto os telespectadores terráqueos quanto os salvadorenhos se alegraram com a conclusão antecipada do jogo. Porém, os telespectadores salvadorenhos ficaram aliviados ao ver que todo o seu time principal ainda estava intacto ao lado do primeiro jogador a morrer. Eles não foram retardados em esperar que seu time continuasse o jogo depois de ver o final contra Félix. Aos seus olhos, a derrota pode ser decepcionante, mas ainda tinham mais jogos para vencer e estavam confiantes na força da sua equipa para conseguir isso. Haha, ter Félix na equipe é realmente uma bênção. Rodrigues riu de satisfação enquanto observava Félix dando tapinhas na cabeça de Olivia só para ter sua mão estapeada por Sofia e Rina. Estamos realmente com sorte. O presidente do Zewa concordou com um largo sorriso enquanto estava sentado numa cadeira de madeira dentro de uma vasta sala de conferências. Parecia que era uma cópia exata do Salão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Naturalmente, outros presidentes e chefes de Estado participaram dela. A maioria deles estava reunida aqui já que esta assembleia foi realizada na sala da UVR pertencente a um membro da equipe do Conselho. O trabalho desse funcionário nada mais era do que tornar a sala de sua UVR acessível aos líderes 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto ele não tinha acesso a ela ou ao que estava sendo dito nela. Com o poder do contrato isso era facilmente realizável. Assim, o Conselho passou a ter uma sala da UVR para sua assembleia, tornando 100 vezes melhor reunir-se e discutir sem sair dos seus países. Logo, a conversa se acalmou depois de ver na gigantesca tela holográfica que Félix estava sendo entrevistado por Tyson. Depois de algumas idas e vindas sem sentido, Tyson foi direto ao assunto. Capitão Félix, importa-se de compartilhar conosco algumas informações sobre sua linhagem de nível 1. Ele perguntou ansiosamente. Bem, só posso falar sobre suas habilidades. Félix abriu, o que você quer? Naturalmente, sobre sua habilidade de semi-transformação. Tyson trouxe o microfone para perto de Félix e perguntou, é possível saber quanto impulso você recebeu dele? 50% da minha força, não é o melhor impulso, mas é muito bom quando combinado com minha superforça passiva e aprimoramento de gravação lendária. Félix mentiu com uma cara séria. Na realidade, a habilidade de semi-transformação fornece um impulso de 100% para todos os estados de Félix. Ele fez parecer que apenas sua força e defesas estavam se beneficiando disso e em apenas 50%. Isso era razoável para uma habilidade lendária de nível 1 de semi-transformação.
Félix fez sua pesquisa e descobriu que a maioria deles dá de 40% a 50% se tiver muita sorte. Então, não foi nem um pouco anormal. É por isso que ele nunca usou mais de 50% em seus chutes. Rainha, por favor, faça um cálculo com base nas informações dele e me dê sua força final durante sua semi-transformação. Tyson solicitou imediatamente apenas para receber uma resposta uma fração de segundo depois. Durante sua semi-transformação, sua força pode chegar a 3.900 bf. 3.900. Os olhos de Tyson se arregalaram ligeiramente, isso está quase no pico do segundo estágio do Bloodliner. Não admira que seus chutes fossem supersônicos. Ele olhou para as expressões desanimadas dos salvadorenhos enquanto esperavam a sua vez de serem entrevistados e não pôde deixar de sentir pena deles. Afinal de contas, eles estavam jogando como um Bloodliners de pico do primeiro estágio contra um com força de pico do segundo estágio. Era o mesmo que um jogador prata competindo contra jogadores dourados. Depois que Tyson transmitiu a informação aos telespectadores, a reação deles foi mais ou menos a mesma. Apenas os jogadores salvadorenhos reagiram de forma diferente, pois demonstraram sinais de temor e também de apreço por Félix. Mas espere, isso não bate certo. Tyson franziu as sobrancelhas de repente, porque ele ainda tem bombas venenosas de sua lendária linhagem de nível 1, a menos que... Os olhos de Tyson se arregalaram de descrença enquanto olhava para o rosto inocente de Félix. Você... Posso perguntar que habilidade você gravou em sua linhagem humana de 1%? Que tipo de pergunta é essa? Drago franziu as sobrancelhas enquanto olhava a entrevista de Félix. Certo, não é óbvio que ele gravou aquela habilidade de semi-transformação quebrada. Marianne disse com pavor. Essas perguntas ressoavam na mente de todos, além de Olivia e dos demais, que agiam como se não conhecessem Félix ou quisessem se associar a ele. A reação deles estava dentro do razoável, já que Félix declarou corajosamente sem um pingo de vergonha: naturalmente, eu escolhi minhas bombas venenosas, já que é muito melhor ter a utilidade dos 5 incentivos do que a força total. Aspas reticências aspas. Todos ficaram sem palavras devido ao seu raciocínio retardado. Utilidade melhor do que resistência plana? Em que tipo de crack ele estava quando gravou sua habilidade? Eles pensaram sem palavras, sem saber como reagir. Quem poderia culpá-los? Aos olhos deles, era apenas bom senso se ele gravasse sua semi-transformação, ele sempre teria um aumento de 50% de força acima daqueles no mesmo estágio que ele. Como isso poderia ser comparado a ter bombas venenosas? Vendo a aparência deles, Félix sabia que eles o consideravam um idiota por não ver isso. Ele não poderia dizer a eles que havia gravado Size Manipulation e Poison Bombs era apenas uma cortina de fumaça. Acho que você tem a sua opinião sobre o assunto. Tyson deu uma risada forçada e parou de trazer o assunto à tona. Aos seus olhos, Félix entenderia o quão tola foi sua decisão quando ele atingir o pico do primeiro estágio de substituição e perder sua semi-transformação. A essa altura, quem mais choraria seria o time terráqueo por perder sua força de poder mais forte. A organização ESG, o conselho, até mesmo seus companheiros de equipe sabiam que a decisão de Félix era uma merda, mas ninguém se atreveu a trazer o assunto abertamente, já que era o caminho da linhagem de Félix e ele estava livre para estragar tudo como quisesse. Dito isso, esse pequeno episódio não desanimou nem um pouco o clima no salão de reuniões. Os presidentes mudaram de assunto para um assunto que os deixava sem dormir nos últimos 4 meses. A destruição da organização Gama. Com a vitória do time, eles obtiveram o desejo que precisavam para dar início ao plano que traçaram para destruí-lo. Vamos esperar que o capitão do time se junte a nós. O presidente do Zewa interrompeu a discussão quando ela estava prestes a começar. Ele tem todo o direito de fazer parte desta assembleia. Ele sorriu amplamente, afinal, ele também tem direito a voto na tomada de decisões. A assembleia ficou em silêncio por alguns segundos depois de ser lembrada do voto de Félix.
Embora a maioria não tenha demonstrado muita reação, alguns chefes de Estado mostraram sinais sutis de descontentamento. Não foi por Félix ter direito a voto, mas porque ele era do ZEUA e já tinham 10 votos acima de 99% dos países. Eles puderam ver o sorriso discreto do presidente do ZEUA ao pensar em ter 11 votos a seu favor. No entanto, insatisfeito ou não, ninguém se atreveu a discordar da ideia depois de ver como Félix forçou o jogo sozinho a uma conclusão antecipada. Fim do capítulo. Capítulo 395. A Assembleia do Conselho. Deveríamos convocar a Assembleia para a noite para lhe dar um descanso adequado. Jacob sugeriu com boas intenções para Félix. Se fosse em qualquer outro momento, eu definitivamente teria concordado. O senhor Rodrigues balançou a cabeça e disse, mas não podemos perder tempo enquanto o caos não foi resolvido e as pessoas ainda estão escondidas em suas casas. Acordado, apoiado. Além disso, ele nem parece cansado. Olhando para Félix, que estava flertando com Sofia no riacho, as pálpebras do chefe de Estado se contraíram com sua atitude despreocupada. Vou enviar a ele o link do convite. Jacob tossiu e enviou uma mensagem a Félix, informando-o sobre a Assembleia e sua exigência de comparecer o mais rápido possível. Uma fração de segundo depois, Félix pôde ser visto coçando o queixo com uma expressão irritada enquanto se despedia de Sofia. Então, ele se quebrou em partículas de luz e, um segundo depois, seu corpo foi reconstruído em uma cadeira vazia ao lado do presidente do ZEUA. Olá! Félix cumprimentou com um leve sorriso enquanto olhava para as dezenas de chefes de Estado, todos olhando para ele de seus assentos. Clap, clap, clap. Porém, em vez de receber uma saudação, Félix ficou surpreso ao vê-los se levantando um por um enquanto batiam palmas ruidosamente. Eles tinham olhares apreciativos e sorrisos estampados em seus rostos enquanto o aplaudiam de pé inesperadamente. Se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam se sentido mais orgulhosos de serem aplaudidos pelos líderes do mundo inteiro, mas Félix honestamente sentiu como se fosse qualquer outro aplauso que recebeu dos espectadores. Ainda assim, ele não demonstrou indiferença enquanto inclinava levemente a cabeça na direção deles, mostrando sua apreciação. Alguns segundos depois, os aplausos cessaram e os líderes voltaram aos seus lugares. Capitão Félix, em nome do planeta e de todos os cidadãos, Jacob inclinou profundamente a cabeça para Félix e disse emocionado, obrigado pelo trabalho duro. Estou apenas fazendo a minha parte. Félix acenou com a mão de maneira educada enquanto pensava, pelo menos a atitude superficial deles é legal. Félix não sabia se a apreciação deles era real ou se eles estavam simplesmente fingindo para acariciar seu ego. Fosse o que fosse, ele não se importava muito com isso. Contanto que eles não cruzassem seu caminho, eles eram dourados aos seus olhos. Depois de alguns minutos de bajulação adicional e perguntas sobre seu bem-estar para deixar Félix confortável sentado com eles, Jacob pediu a Félix, Capitão, você pode nos mostrar a lista de ganhos do jogo. Félix acenou com a cabeça enquanto acenava com a mão, exibindo a página de perfil da equipe Irfling, bem como uma lista de ganhos elaborada pela rainha. Classificação, bronze médio. Jogue 3 jogos de colocação para ser classificado. Sobre, a Terra é o terceiro planeta a partir do Sol e o único objeto astronômico conhecido por abrigar vida no Sistema Solar. Cerca de 29% da superfície da Terra é composta por continentes e ilhas. Os restantes 71% são cobertos por água, principalmente por oceanos, mares, golfos e outras massas de água salgada, mas também por lagos, rios e outras águas doces, que em conjunto constituem a hidrosfera. Grande parte das regiões polares da Terra estão cobertas de gelo. A Terra tem 7 continentes: África, Antártica, Ásia, Austrália, Europa, América do Norte e América do Sul. A Terra tem 5 oceanos. A Terra tem 195 países que são: jogos disputados, 001. Vitórias, 001. Derrotas, 000. Sequência de vitórias, 001. Derrotas sequência,
000. Eliminações, 001. Os dirigentes não reagiram muito ao ver os detalhes do perfil, já que todos os nativos do planeta tinham acesso a ele. Mas a outra lista de ganhos era algo que só Félix poderia ter como capitão. Mas como havia assinado o contrato de deveres de capitão, era obrigado a compartilhá-lo com o conselho. Naturalmente, os pontos de jogo de Félix também não precisavam ser dados, já que pertenciam a ele. É por isso que a lista apareceu vazia assim. Maior que desejo de vitória. Maior que receita total de streaming, 0,01% de pontos de jogo, 1% de popularidade, 10% de vitória, 2 bilhões de SC. Mesmo assim, aos olhos dos líderes, a lista ficou carregada de moedas depois que eles viram que eles ganharam 2 bilhões com uma única vitória. Eles sempre souberam que os jogos eram muito lucrativos, mas ver os ganhos com os próprios olhos ainda era um choque. Especialmente quando eles sabiam que todos os dados do planeta desde o início dos tempos até agora mal ultrapassavam essa quantidade. Bom. O senhor Rodrigues riu com uma expressão alegre enquanto olhava intensamente para os ganhos. Pelo menos a sua reação foi honesta, pois Félix notou com a sua visão melhorada que a maioria dos líderes exibia sinais subtis de ganância e desejo. No entanto, ele não se importou com a reação deles, já que eles não receberiam uma única moeda desses ganhos, a menos que quisessem ser expostos pela rainha com base no contrato anti-embasimente. Então, eles poderiam cobiçar essas moedas o quanto quisessem, mas isso não está acontecendo. Capitão Félix, você já dividiu os 3% do time? Jacob perguntou. Ainda não. Félix acenou com o dedo e os 2 bilhões foram reduzidos para 1,4 bilhão de SC, tirando 600 milhões de SC para os integrantes da equipe, que arriscaram suas vidas para jogar. Depois de ver que 30% desapareceram assim, poucos chefes de estado ficaram satisfeitos com isso. Afinal, eles não estavam recebendo um único centavo enquanto os membros da equipe tinham 600 milhões de SC para serem divididos entre si com base em suas contribuições. Sabendo que Félix fez pelo menos 60% do trabalho da equipe, ele receberia 360 milhões só para si. Então, era natural que aqueles líderes, que sempre estiveram no topo da pirâmide, reagissem assim. Pena que não havia como eles permanecerem calados sobre isso, mesmo que os 3% dados à equipe estivessem escritos por eles no contrato. Suspiro, 1,4 bilhão realmente não é suficiente para lidar com a organização. Um presidente lamentou em voz alta. Na verdade, precisamos comprar naves espaciais, materiais, contratar mão de obra profissional não nativa para construir a torre de vigilância na Lua. Mais um apoiado. Se quiséssemos terminar rápido, precisaríamos pagar ainda mais para aumentar a mão de obra. Uma presidente sorriu amargamente. Mesmo que terminássemos e localizássemos a organização Gama, duvido que nossos exércitos e armas possam fazer alguma coisa com sua nave espacial. É verdade, isso significa que precisamos de mais centenas de milhões para conseguir uma boa arma para destruí-los ou pelo menos expulsá-los e forçá-los a escolher outro planeta para aproveitar. Enquanto um presidente após o outro lamentava em voz alta, Félix estava rindo mentalmente com Asna. Mas por fora, ele ainda tinha aquele leve sorriso no rosto, parecendo que a discussão não tinha nada a ver com ele. Haha, eles estão tentando fazer você se sentir culpado para doar parte do seu dinheiro. Asna riu enquanto cobria a boca. Eles têm mais chances de roubar você do que usar essa estratégia em um idiota insensível como você. Bem, a tentativa deles é inútil contra mim, mas definitivamente funcionará com Olivia e os outros molengas. Não deixe esses peidos inúteis roubarem meu pequeno Oli. Asna rosnou de fúria. Não sou eu quem lhe dá moedas, é a rainha. Félix encolheu os ombros mentalmente, além disso, não sou babá dela. Ela tem seus próprios pais para aconselhá-la sobre o que fazer com suas moedas. Idiota, você vai morrer solteiro se continuar agindo assim. Asna amaldiçoou. Eu não me importo, a vida de solteiro tem sido boa para mim até agora.
Félix sorriu levemente. Enquanto Félix e Asna viviam em seu próprio mundo, os presidentes finalmente pararam de reclamar de suas dificuldades depois de perceberem que Félix estava imóvel como uma rocha. Nenhuma única emoção foi demonstrada em seu rosto e eles se perguntaram se ele se importava com os infortúnios do planeta. Seja o que for, ninguém se atreveu a antagonizá-lo, pedindo-lhe pessoalmente que doasse parte de seu dinheiro. Estava tão claro como o cristal que ele não estava interessado em fazê-lo e aqueles líderes não foram retardados em colocá-lo publicamente na posição, para que ele não acabasse mirando neles mais tarde. Nenhum deles tinha esquecido que Félix era o linhador de sangue mais forte do planeta e ele poderia facilmente matá-los em suas próprias casas sem disparar nem mesmo o alarme. Portanto, eles não tinham intenção de colocar seu peso na frente dele. Era necessário ter inteligência básica e instinto de sobrevivência para ser um líder de país e permanecer como tal durante todo o mandato. Tosse, Capitão Félix, estávamos tagarelando o tempo todo sobre a Torre da Lua de Vigilância sem contar a você primeiro. Jacob tossiu e esclareceu para Félix, já tomamos a decisão de obter esta planta da torre usando o desejo do SG. Será nossa melhor chance de localizar a nave espacial da Organização Gama. Você tem alguma opinião sobre o assunto? Jacob perguntou. Não. Félix balançou a cabeça, dando sua aprovação. Bom, Jacob sorriu amplamente e perguntou ao conselho, que tal desejarmos isso agora? A resposta que recebeu foi um sonoro, sim. Jacob exibiu um holograma que mostrava uma enorme torre negra que era pelo menos 5 vezes mais alta que o Burj Khalifa. Era grosso na base e fino no topo. Abaixo da imagem estava o nome, AS Surveillance Tower. Jacob estendeu a mão para Félix e pediu, você faria a honra de desejar a planta desta torre em particular. Félix olhou para a imagem por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Esta foi a mesma torre que foi construída na Lua em sua vida anterior, depois que o time terráqueo venceu seu terceiro jogo. Félix tinha acabado de mudar a linha do tempo mais uma vez e não queria bagunçar ainda mais dizendo-lhes para mudarem seu desejo. Afinal, quando a torre estiver totalmente erguida, a nave de Félix, Malak e Eric já terão chegado e resolvido o problema. A última coisa que ele queria agora era bagunçar qualquer coisa que pudesse afetar as coordenadas da Organização Gama. Maior que seu desejo foi atendido. O projeto da Torre de Vigilância AS foi colocado em seu cartão de memória. Menor que, após a notificação, a rainha seguiu com uma série de avisos, implicando que ele não poderia vender cópias deste projeto a ninguém e se ele falsificasse um ou mesmo tentasse fazer então, ele enfrentaria pena de prisão com base nas regras. No entanto, ele poderia usá-lo, dá-lo, fazer o que quisesse com ele. Só não vender cópias dele já que ele não comprou os direitos autorais do proprietário. Félix estalou o dedo e a notificação com todos os avisos foi exibida diante dos presidentes. Então, ele perguntou, para quem devo dar? Para o senhor, Rodrigo. Jacob respondeu instantaneamente, parecendo que eles já haviam discutido esse assunto há muito tempo. Tudo bem, mas ele não revelou isso agora, pois sabia que Félix não iria querer ficar e ouvi-los tagarelar sobre o início do processo de construção. Por isso, ele trouxe à tona o assunto do balanço do conselho, criando um holograma que exibia o capital atual colocado nele. Maior que 294.015.040 SC menor que. O planeta é muito pobre. As sobrancelhas de Félix se contraíram com a visão. Fim do capítulo. Capítulo 396 As mais novas habilidades de areia. Ao ver a sua reação, alguns presidentes iniciaram a sua segunda ronda de culpa, Félix, suspirando amargamente perante o seu capital abismal, na esperança de que ele se sentisse mal e doasse algumas centenas de milhões. Infelizmente, nada mudou muito. Barato, bastardo, não querendo que o planeta dê um passo à frente. TSK, deveríamos ter reduzido a divisão de ganhos para 8 meios. Embora seus rostos não mostrassem nenhum sinal de decepção, seus pensamentos estavam além de tóxicos.
Apenas alguns deles apreciaram o facto de que, sem Félix e a equipa, não teriam conseguido nem mesmo aqueles 1,4 mil milhões. Infelizmente, os humanos eram gananciosos e rancorosos por natureza, e aqueles presidentes não foram diferentes. Felizmente para eles, eles guardavam esses pensamentos tóxicos para si. Caso contrário, Félix os teria visitado em seus países para tomar uma xícara de chá. Capitão, se você puder. Rodrigues franziu as sobrancelhas diante das tentativas dos presidentes, mas ainda assim gesticulou educadamente para que Félix fizesse um movimento. Entendendo o que queria, Félix encaminhou os 1,4 bilhão para a conta do conselho. Honestamente, ele nem era necessário fazer isso, pois a rainha teria deduzido o valor algumas horas depois e transferido automaticamente. Tudo isso fazia parte do contrato que Félix assinou e ele não teve problemas com isso, pois o dinheiro seria usado para o planeta. Félix queria muito que o planeta avançasse enquanto ainda fazia parte da Esgalliance, já que seria seu maior escudo contra os não-nativos. Ele realmente não queria que seu planeta natal estivesse sob a proteção de outro reino ou império, já que os terráqueos estariam sujeitos às suas regras. Quando isso acontecer, qualquer pessoa no reino poderá alcançá-lo e tocá-lo. Félix não teria escolha a não ser abandonar o planeta e também levar consigo sua família, já que seu avô e Olivia não gostariam de deixar o resto da família para trás. Félix não tinha intenção de vagar pelo universo enquanto carregava um fardo tão pesado nas costas. Mas, se o planeta permanecesse na Esgalliance, mesmo que Félix deixasse seu avô para trás, ele estaria são e salvo dos não-nativos. Daí a sua razão para jogar contra o PSG, embora os lucros não fossem tão bons nesta fase inicial. Era sempre melhor ter um planeta natal onde ele pudesse ficar em segurança e retornar caso algum dia partisse para longe. Asterisco. 10 minutos depois. Félix já havia deixado a Assembleia depois de cumprir todas as suas funções. Ele não queria ouvi-los discutir seu plano pré-definido de destruir a Organização Gama. Além disso, houve uma pequena festa simultânea no drop para comemorar a vitória do time. Por ter sido realizado no espaço aberto do drop, as estrelas e a floresta fora das paredes transparentes tornaram o ambiente quente e aconchegante como uma festa de acampamento. A música tocada também não era alta, mas ainda assim animada para não diminuir o clima. Atualmente, Félix tomava cerveja com Léo, Rolandinho, Noah e os meninos que jogavam. A conversa deles não foi nada séria, pois eles estavam apenas falando sobre garotas, os jogos e também a quantia que ganharam depois que os 3% foram divididos. Como esperado, Félix recebeu 59%, enquanto os outros 41% foram divididos entre os 15 membros restantes. Como George não estava realmente participando do jogo, ele não ganhou sua parte. Mas Félix e o resto cuidaram dele e de Sasha dando uma pequena quantia para cada um, variando de dezenas de milhares a 100 mil SC. Isso acabou arrecadando 1 ou 2 milhões de SC para eles, mostrando o seu apreço pelos seus enormes esforços nos últimos 4 meses. Em pouco tempo a festa terminou bem e todos foram para seus quartos descansar um pouco. Porém, como o jogo não era tão difícil para Félix, ele não perdeu tempo tirando uma soneca. Em vez disso, ele começou a procurar alguns leilões que pudessem ter linhagens de areia épicas de nível 6 e linhagens de ilusão. Ele estava atualmente com 59%, mas tinha 21% de essência não utilizada em sua carta espacial. Se ele usasse, ele alcançaria 80%, apenas 19% de ser um Bloodliner de pico do primeiro estágio e também despertar a Esfinge. Bom, há 2 leilões acontecendo esta semana que tem 2 linhagens épicas de areia de nível 6 da espécie águia e da espécie serpente. Félix sorriu satisfeito e fechou o holograma. Ele não encontrou nenhuma ilusão épica de nível 4 à vista, mas ficou feliz com essas 2 descobertas. Se ele tivesse sorte, ele poderia encontrar a essência necessária para avançar direto para 99%. Espero que a mistura da poção tenha funcionado. Félix olhou para o teto com uma pitada de pavor.
Ele pode não demonstrar, mas honestamente estava com muito medo de que a mistura falhasse, desperdiçando pelo menos 4 bilhões de SC de materiais e 12 mil pontos de jogo. É por isso que ele queria estar lá, já que sua paranoia iria atrapalhá-lo à medida que a data da mistura se aproximasse. Neste momento, ainda faltavam 23 dias para a sua vez. Hehe, é melhor você não ir. Asna riu maliciosamente, você definitivamente vai azarar o processo de mistura. Cale-se. Você dizendo isso já está azarando. Félix respondeu enquanto ficava totalmente nu, querendo tomar banho antes de dormir. Já posso ver sua cara inexpressiva depois que você foi informado de que falhou. Ah, espere, você estará lá para ver por conta própria. Asna riu maldosamente. Pare de azarar sua bruxa. Félix retrucou para deleite de Asna. 22 dias se passaram em um instante para Félix enquanto ele os passava treinando, caçando a essência dos primogenitores, aumentando sua afinidade com a ilusão e esperando pela preparação de sua poção. Para seu treinamento, incluiu apenas seus próprios treinos e às vezes com Eric e Malak. Ele não treinou com o time porque eles ainda não tinham girado a roda para o segundo jogo porque George queria que o time tivesse uma força média de pico de sangue no primeiro estágio. Por isso, decidiram adiar a participação em um mês, pois se girassem o volante logo após o jogo teriam apenas um mês para se preparar. Enquanto isso, Félix já havia encontrado a essência necessária de 19% para chegar a 99% depois de visitar alguns leilões nos últimos 22 dias. Pena que o mesmo não poderia ser dito sobre a essência do primogenitor da ilusão, já que Félix só encontrou outro 1% em 3 garrafas épicas de nível 4. As memórias neles também eram inúteis, fazendo-o suspirar a uma velocidade terrível. Por estar comprando aquelas garrafas caras, ele foi forçado a leiloá-las de volta, e às vezes acaba perdendo uma quantia considerável quando o preço não fica satisfatório. Ainda assim, houve momentos em que ele obteve lucro, então isso equilibra tudo. Félix não colocou muita ênfase em perder ou ganhar moedas nessas negociações, já que sua maior vitória sempre foi a essência obtida com elas. Somente devido a isso, Félix foi capaz de chegar a 95% depois de integrar a maior parte de sua essência acumulada de 40% nos últimos 17 dias ou mais. Como ele atingiu 95%, isso significava apenas que ele havia desbloqueado mais 2 habilidades ativas e, infelizmente, apenas uma passiva em 75%, como da última vez com a linhagem de Jormungand. Isso fez perceber que sempre desbloquearia 10 habilidades na linhagem de cada primogenitor. De qualquer forma, as novas habilidades ativas eram Desert Domain e Sending Boreal Asterisco. Depois de testá-los no centro de medição, ele descobriu que o domínio do deserto lhe permitia vomitar uma inundação de areia de cada poro de seu corpo, transformando a área ao seu redor em um deserto em 1 ou 2 minutos. Se ele combinasse isso com sua manipulação de tamanho, ele percebeu que a quantidade aumentaria substancialmente, reduzindo o período que leva para o deserto ser criado. A melhor parte dessa habilidade foi sua sinergia com o resto de suas habilidades e atributos. É isso mesmo, Félix poderia escolher qual atributo ele queria que sua areia tivesse. Se ele quisesse usar a areia negra, ele poderia criar totalmente um deserto negro. O mesmo se aplica ao restante da areia atribuída. Isso não era possível com os guardiões, pois eram uma habilidade fixa. Ele não conseguia alternar entre seus atributos. Essa habilidade de domínio do deserto também permitiu que ele finalmente pudesse usar sua 4ª passiva, que ele nunca teve a chance de utilizar no jogo de pesca. Esse passivo foi chamado Sending Surfing Asterisco. Como o nome indica, permitiu que Félix surfasse na areia com qualquer parte do corpo que a tocasse. Isso deu a ele imensa mobilidade dentro de seu próprio deserto ou em qualquer deserto, na verdade. Por último, mas não menos importante, a 5ª passiva de Félix foi chamada de Sentidos Sísmicos Asterisco. Permitiu que Félix sentisse ou percebesse as vibrações na areia. Não é o melhor, mas era uma passiva incrível se ele estivesse em um deserto real,
pois podia sentir vibrações mesmo a 2 quilômetros de distância. Agora, Félix ficou com apenas sua habilidade máxima de areia ativa e ele concluiria todas as habilidades de areia. Mas ele não correu direto para 99%, pois teve que parar em 95% para observar as memórias coletadas da esfinge com Asna e Jormungand. Agora, ele estava sentado em um sofá com eles enquanto colocava a tela espelhada na frente deles. Enquanto Asna parecia entediada de morte e Jormungand parecia curioso, Félix estava claramente animado por finalmente ver as memórias e ver quais eram os segredos da esfinge, a guardiã do conhecimento e da verdade. Jogue. Fim do capítulo. Capítulo 397 As memórias da esfinge. Asna apertou o play no controle remoto e bocejou preguiçosamente enquanto descansava a cabeça na palma da mão. Enquanto isso, Félix já havia entrado em estado de concentração enquanto segurava um pequeno bloco de notas e uma caneta. Tudo o que ele vê nas memórias de Lady Esfinge seria de grande ajuda quando ele solicitasse a manipulação da areia. Afinal, ele não esperava que ela fosse tão direta quanto o Jormungand e simplesmente entregasse a ele. Aqui vamos nós. Os olhos de Félix brilharam assim como a tela preta. Ao contrário das memórias de Jormungand, quando a primeira imagem exibida era cinza e horrível, as memórias da esfinge começaram com um céu azul claro que não tinha uma única nuvem à vista. A luz do sol continuava brilhando de cima e o vento soprava forte, fazendo Félix perceber que a esfinge estava voando rapidamente. Uau, uau! As batidas de asas atrasadas acabavam de ressoar em seus ouvidos, confirmando sua suposição. Como a tela era exibida na perspectiva de primeira pessoa, era difícil saber o que estava acontecendo, a menos que a esfinge virasse a cabeça. Ah! Félix exclamou em choque e admiração depois que a esfinge olhou para baixo por alguns segundos. Mesmo que tenha sido apenas um breve momento, Félix conseguiu avistar uma cidade enorme que era totalmente dourada, brilhando sob a luz do sol, mas não refletindo os raios ofuscantes. Estava repleto de edifícios quadrados de cor dourada e curvos com imagens artísticas e hieróglifos, parecendo uma linguagem única e própria. No entanto, o maior choque para Félix foram as 3 imponentes pirâmides douradas que foram colocadas em 3 pontos diferentes ao redor da cidade, criando um triângulo se os pontos se conectassem. Essas pirâmides tinham seus picos brilhando com luzes ofuscantes que apontavam para o espaço sideral, parecendo 3 raios dourados penetrando no céu. A cena parecia antiga e fascinante, mas também avançada tecnologicamente. Félix não sabia se o que viu antes estava certo ou não, mas poderia jurar que viu Halflings andando em carros de 4 rodas. Logo, a esfinge olhou novamente para baixo e desta vez Félix teve o tempo adequado para observar as ruas turbulentas da cidade e a aparência dos cidadãos. Uma população tão diversificada. Félix comentou com interesse ao ver que existiam Halflings de muitas espécies, desde serpentes, gatos, águias, escorpiões, leões, chitas, etc. A cidade inteira estava cheia de vida e aqueles Halflings não pareciam estar discriminando uns aos outros, pois havia vários grupos de pessoas andando juntas ou andando de carro. No entanto, antes que Félix pudesse pensar profundamente sobre eles, a tela ficou preta por um segundo antes de brilhar novamente. Félix suspirou desanimado com o salto repentino do tempo e esperava que não saltasse por centenas de milhões de anos de uma vez. Ele já não teve sorte ao ver a esfinge durante seus primeiros dias, quando ela ainda era uma criatura normal sem controle de elementos. Graças a Deus! Félix suspirou de alívio quando a tela começou a exibir a esfinge indo para o pico de uma das 3 pirâmides. Ele não sabia se houve apenas um salto de alguns minutos ou se esta era outra memória de milhares de anos atrás. Mas ele estava feliz por ela ainda estar na cidade, pois queria saber do que se tratava. Uau! Uma fração de segundo depois, a esfinge retirou suas asas enquanto estava em uma pequena plataforma que levava a um portão dentro do pico da pirâmide. Ver o tamanho da enorme pirâmide deixou Félix confuso sobre o pequeno tamanho da esfinge. Suas dúvidas foram respondidas assim que a esfinge começou a andar. Félix percebeu seus braços humanoides balançando para o lado.
Embora fossem humanoides com 5 dedos e tal, eles ainda estavam envoltos em pelo dourado e sedoso, lembrando o pelo da juba de um leão. Antes que Félix pudesse se preocupar em analisar seus braços e adivinhar como ela era, suas tentativas não eram mais necessárias, pois a versão exata da esfinge humanoide acabara de aparecer na tela. Não era um reflexo no espelho, mas uma versão real de si mesma que segurava um longo papel enquanto esperava em frente ao portão aberto. Cópia de areia perfeita, Félix murmurou atordoado enquanto se concentrava na aparência hipnotizante da cópia. Suas pernas eram longas e estreitas na parte inferior, mostrando 4 garras no lugar dos pés. Presas às suas costas, havia 2 asas dobradas de tirar o fôlego, feitas de penas amarelas e fofas que fariam qualquer um desejar deitar sobre elas. Seu rosto era de tirar o fôlego, embora tivesse feições de gato, como o bigode de gato, e orelhas peludas no topo do cabelo. Ela usava um vestido de verão vermelho e uma túnica branca, lembrando um pouco a túnica de um médico. Ela continuou empurrando um par de óculos finos e elegantes para cima, pela ponte do nariz, que era tão pequena quanto a de um gato. Félix não sabia se a verdadeira esfinge se parecia com a cópia ou não, mas mesmo assim ficou fascinado pela beleza da cópia. Tassete dite. Uma voz tranquila emergiu dos lábios da esfinge, aparecendo como ela acabara de pedir a cópia. Asna, tradução, por favor. Félix imediatamente recorreu ao idioma Wikipédia, que estava pintando as unhas de tédio. Ela disse, atualização. Asna pausou as memórias e acrescentou, espere um segundo, esqueci de ligar a dublagem. Uma fração de segundo depois, Asna reproduziu as lembranças e voltou a pintar as unhas, sem se preocupar em observá-las. Ela já havia assistido às memórias algumas vezes até se cansar delas. O laboratório número 5 explodiu depois que o clone 7 acabou falhando em combinar a energia elementar da vida e a energia elementar da morte. O clone 197 expulsou 5 novos alunos depois que eles não passaram no teste pela 3ª vez consecutiva. O clone 14 descobriu recentemente uma teoria para abrir pequenos espaços dimensionais sem as leis do universo neles. Clone 4. Enquanto a cópia caminhava ao lado da esfinge e a atualizava como uma secretária, Félix sentiu como se seu cérebro tivesse entrado em curto-circuito no momento em que ela abriu a boca e começou a falar. Caramba, ele nem ouviu o resto do relatório, pois o fato de as cópias poderem falar já era muito chocante aos seus olhos. Deus sabe quantas vezes ele tentou fazer suas cópias falarem ou dizerem uma palavra, mas os filhos da puta apenas mostraram o dedo ou um sorriso malicioso, fazendo-o querer espancá-los. Ele já perdeu a esperança neles e começou a acreditar que Perfect Sending Copy era para ser assim. Mas ver a cópia falar na frente dele com fluência tão perfeita o fez duvidar se ele havia desbloqueado uma habilidade diferente da esfinge. Félix pegou o controle remoto ao lado de Asna e voltou alguns segundos quando ela estava prestes a fazer um relatório. Depois de jogar e ouvir atentamente o conteúdo desta vez, ele sentiu seu coração bater mais forte com um pensamento repentino que lhe ocorreu. Será que a esfinge criou a cópia perfeita para realizar vários projetos de pesquisa ao mesmo tempo? Félix pensou consigo mesmo. Ele sabia que Perfect Sending Copy permite que suas cópias usem suas memórias e comportamentos como bússola orientadora. Em suas mãos, essas cópias eram preguiçosas e idiotas. Cada ordem que ele lhes dava, ele precisava orar para que fosse bem executada. Mas e a esfinge? Pelo conteúdo da cópia, a esfinge tinha provavelmente centenas de clones que tinham cada um projeto próprio. Félix sempre considerou a esfinge uma entidade extremamente inteligente que poderia até criar guardiões com sentidos de combate que não rivalizavam com nenhum. Se uma entidade inteligente como ela tivesse clones de si mesma, seria o mesmo que ter centenas de assistentes altamente inteligentes que poderiam ajudá-la em suas pesquisas. Lembrar que ela poderia usar o compartilhamento de sentidos a qualquer momento para alternar entre as cópias o fez perceber que essas combinações de habilidades eram realmente perfeitas para fins de pesquisa. Afinal, a esfinge poderia absorver as memórias de suas cópias e continuar suas pesquisas por conta própria, se quisesse.
Deus sabe quantos projetos ela havia concluído quando centenas de pessoas trabalhavam neles. Cópia perfeita certamente será desperdiçada comigo. Félix sorriu ironicamente e apertou o play. Infelizmente, a memória acabou logo depois que o clone mencionou outra atualização. Mal de cal, Félix retrucou, pois essas memórias sempre param quando as coisas estão ficando boas. Aqui ele estava animado para ver os laboratórios da Esfinge e seus clones em funcionamento, apenas para se deparar com uma tela preta. Não se preocupe, Asna o confortou preguiçosamente. Ao contrário desta velha cobra, suas memórias estavam todas centradas na cidade, já que ela provavelmente não sai de seus laboratórios por muito tempo. Assim como Asna mencionou, no instante em que a tela foi ligada novamente, Félix ficou exultante ao ver que Lady Esfinge segurava um dedo bestial azul que emitia ondas de pressão, fazendo o ar tremer cada vez que ela o movia. Por outro lado, ela carregava uma flor carmesim que tinha apenas 2 pétalas, girando lentamente em torno da base. O que aconteceria se eu usasse o dedo do dragão glacial como ingrediente principal e a flor gravitacional de 2 pétalas como ingredientes subsidiários? A Esfinge disse com uma pontada de pura curiosidade em seu tom. Antes que Félix pudesse reagir ao que ela disse, ele viu uma cena que abalou seu núcleo e fez seu batimento cardíaco aumentar descontroladamente depois que a Esfinge levantou a cabeça daqueles 2 materiais. Um laboratório de preparação de poções. Fim do capítulo. Capítulo 398. Um título adequado. Embora Félix nunca tenha se preocupado com poções e criação de substâncias, ele ainda estava plenamente consciente de como um laboratório de preparação de poções aparecia na rede. O laboratório Lady Sphinx não era diferente daquele que ele viu, além de algumas diferenças. Os principais materiais e equipamentos estavam todos lá. Havia um caldeirão amarelo cítrico de tamanho médio com inscrições prateadas acima de uma mesa circular de madeira que tinha um buraco no centro. Havia mais 2 mesas de madeira de aparência normal imprensando a mesa circular. A mesa à direita estava cheia de copos transparentes de tamanhos únicos. Félix reconheceu alguns deles como um frasco de fundo redondo, funil de filtro e tubos longos. Alguns deles estavam cheios de líquido, enquanto outros estavam vazios. Enquanto isso, na outra mesa, havia pequenos frascos cheios de gotas coloridas de líquidos e materiais de formas de vida, variando de plantas a formas de vida vivas. Ao contrário do laboratório que viu, este era limpo, arrumado e organizado tão bem que ele teve a sensação de que Lady Sphinx tinha toque ou simplesmente adorava manter seu espaço arrumado. No entanto, ele logo abandonou esses pensamentos perturbadores, pois a ideia de outra raça ou entidade capaz de inventar poções era muito difícil de acreditar. Félix sabia o que era necessário para inventar uma poção e como isso era feito, já que as bruxas divulgaram algumas informações públicas sobre seu sistema de preparação de poções, como o que o anão fazia. Ela conhece outro método para preparar poções. Félix ficou animado só de pensar nisso, pois significava que havia uma chance até mesmo para ele, um humano, de inventar poções. Ele logo estava prestes a descobrir sua resposta, pois Lady Esfinge iniciou o processo pegando alguns materiais da mesa e jogando-os juntos no caldeirão cítrico vazio. Depois disso, ela caminhou até o final da outra mesa e pegou um frasco meio cheio que tinha um sistema de medição diferente gravado no vidro. 17,4 Li do sangue sagrado da escorpiana deve ser bom o suficiente como catalisador para acelerar a reação negativa explosiva do dedo do dragão glacial e da flor de 2 pétalas. Lady Esfinge murmurou baixinho enquanto despejava lentamente o frasco no caldeirão. Depois de derramar até a última gota, ela fechou a tampa do caldeirão e apertou um botão preto na lateral da mesa circular. Uau! Chamas suaves e brancas emergiram de debaixo do caldeirão, vindo do buraco da mesa circular. A visão apareceu quando Lady Esfinge acabara de ligar o forno para cozinhar arroz. Mas ver as inscrições prateadas do caldeirão iluminadas trouxe de volta o mistério da preparação da poção. Vamos deixar para o HMM, 1 minuto deve ser uma medida segura para as próximas tentativas, caso esta falhe.
Lady Esfinge disse, fazendo Félix sair de sua concentração e chorar em desespero. Asna, por favor, diga-me que esta cena de memória durará mais de 1 minuto. Ele perguntou com um tom suplicante. Não. Asna desfez seu sonho sem sequer olhar para ele. Na verdade, a cena da memória terminou depois de 3 segundos, deixando Félix sem lágrimas para chorar e com um monte de perguntas ainda sem resposta. Suspiro, tudo o que ela exibiu poderia ser feito por qualquer pessoa. Félix sorriu amargamente. O método que ela usa durante a fusão do ingrediente principal e do subsidiário era o que eu queria ver. Félix sabia que esse método era o que separava combinar materiais, pegar um monte de porcaria e tirar uma poção ou substância deles. Até agora, apenas as bruxas podiam usar o único método conhecido devido à sua característica inata. Tanto faz, pelo menos eu sabia que Lady Esfinge poderia inventar poções. Félix se confortou e se preparou para a próxima cena de memória. Infelizmente, descobriu-se que seu ataque infeliz continuou, já que as próximas cenas foram um tanto inúteis para ele. Alguns deles mostravam Lady Esfinge vagando pelo universo e a maioria deles mostrava que ela estava lendo um livro escrito em um idioma desconhecido. Quando Félix pediu a Asna para traduzir o conteúdo de algumas páginas, ele ficou confuso, pois a maioria dos termos lhe eram estranhos. Havia teorias sobre espaço-tempo, fendas dimensionais, anti-energia e mais merdas de alto nível que até mesmo o Jormungand ficou coçando a bochecha em confusão com elas. Pelo menos sabíamos por que ela estava sendo chamada de Guardiã do Conhecimento. Félix ficou em veneração ao saber que Lady Esfinge provavelmente havia lido um número infinito de livros pelo fato de que a maioria das cenas de memórias eram apenas sua leitura em tranquilidade. Ela realmente provou o ditado de que o conhecimento é um oceano que não tem costa. Félix admirava sua vontade de adquirir conhecimento, embora ela provavelmente já tivesse trilhões de vezes mais conhecimento do que a pessoa média. Depois de 1 hora olhando aquelas cenas repetitivas, os olhos de Félix recuperaram o foco depois que a tela finalmente exibiu uma cena diferente. Antes que ele pudesse se concentrar nisso, Asna fez uma pausa e informou preguiçosamente, a propósito, este é o último. Sério? Félix exclamou, eles são bem menos do que recebemos do mais velho. É porque editei a maior parte. Azan confessou, removi cerca de 6 horas de memórias que eram apenas sobre a leitura dela. Isso é azar. No momento em que a cena se iluminou, Félix ficou confuso e em dúvida depois de ver que o mundo havia ficado cinza e sombrio como se Lady Esfinge tivesse acabado de entrar em um cemitério. Que porra é essa? Isso é um fantasma? Félix exclamou incrédulo enquanto apontava o dedo trêmulo para a imagem de um corpo espiritual pertencente a um halfling escorpião que acabara de passar pelos olhos de Lady Esfinge. O fantasma era branco e um tanto transparente. Ele tinha olhos inexpressivos, parecendo que não respondia a nada. Então este é o mundo espiritual. Lady Esfinge murmurou enquanto olhava ao redor com curiosidade. Fascinante, os espíritos vagam pelos meus laboratórios há muito tempo e ainda não notei nenhum deles, embora meus sentidos estejam no seu melhor. Ao ouvir o termo mundo espiritual, o Jormungand ergueu as sobrancelhas surpreso, não pensei que aquele estranho tivesse encontrado uma maneira de acessá-lo. Ancião, você sabe alguma coisa sobre isso? Félix perguntou intrigado, sentindo-se bastante agitado por saber mais sobre aqueles assuntos que ele nunca soube mesmo com a existência da rede. Asna pausou a tela para ouvir também, já que o mundo dos espíritos tinha uma grande conexão com o único membro de sua raça que poderia ajudá-la a separar sua alma de Félix sem problemas. Bem, eu só ouvi rumores já que o círculo dos meus amigos não tinha ninguém relacionado a espíritos, almas e coisas assim. O Jormungand esfregou seu cabra e lembrou, um amigo meu me disse uma vez que o universo em que vivemos está sendo chamado de universo matéria. Espelhando-o, estava o universo espiritual que era exatamente o mesmo, mas era habitável apenas por espíritos de um horto. Félix sentiu como se sua mente estivesse impressionada com uma informação que ele nunca pensou que fosse possível.
Ele sempre acreditou que havia algum tipo de vida após a morte, mas nunca considerou que fosse um universo real que refletisse o dos vivos. Esses espíritos são inteligentes? Félix perguntou com uma expressão confusa. Quero dizer, eles poderiam ter suas próprias civilizações, culturas, sistemas e coisas assim. Isso eu não sei. O Jormungand sorriu fracamente, mas vendo aquela estranha entrando, ela deve ter reunido muitas informações sobre isso. Vamos ver primeiro o que ela viu nele. Félix disse enquanto se concentrava novamente na tela. Infelizmente, Asna estourou as 2 bolhas ao estragar a cena da memória. Ela foi expulsa em apenas 3 segundos. Antes que Félix pudesse comentar, ele descobriu que ela estava realmente correta, pois a visão de Lady Esfinge havia sido ajustada ao normal, fazendo com que tudo voltasse a ser colorido. Interessante, alguém me chutou depois de sentir minha presença ou o universo espiritual não aceita minha intrusão. Lady Esfinge refletiu, tanto faz, com minha entrada bem-sucedida na 3ª classe, posso entrar no universo espiritual onde eu quiser. Droga! Félix praguejou com um tom chateado depois de ver que a tela ficou preta e se recusou a iluminar novamente. Assim como Asna disse, essa foi a última cena. Finalmente, Asna esticou as mãos atrás das costas e disse preguiçosamente, estou indo para a cama. Espere, deixe o controle remoto para trás. Félix disse, quero observá-los. Experimente. Asna jogou o controle no colo de Félix e se teletransportou. O Jormungand disse fracamente depois de ver a expressão séria de Félix. Se você está preocupado com a posse de seu corpo pela esfinge, não precisa. Oh, Félix ergueu as sobrancelhas e perguntou educadamente, por que isso? Por que ainda estou aqui? O Jormungand sorriu gentilmente enquanto acenava para Félix. Então, ele se teletransportou de volta para sua casa, deixando Félix com um sorriso bobo no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 399. O segundo jogo terrestre. Depois de rever as memórias pela 2ª vez e anotar os termos que lhe interessavam, Félix deixou o espaço da consciência. Foi realmente uma leitura de memória frutífera e ele conheceu Lady Esfinge muito melhor. Vendo o quão inteligente ela era, Félix duvidou que ela se incomodasse em tentar possuir seu corpo. Sabendo que ela havia participado do pacto suicida dos primogenitores, ele acreditou que ela devia ter morrido em algum lugar como o Jormungand devido à depressão. Espero que ela decida ficar com o Jormungand. Félix planejou em sua mente, eu deveria tentar combiná-los para remover mais pensamentos de retornar ao abraço da morte. Eu não preciso de um ala. O Jormungand interrompeu seus pensamentos com um tom irritado, e nada mudará minha opinião. Então, basta abandonar o assunto. Ancião, você é realmente teimoso demais para o seu bem. Eu não posso. Deixe isso. Suspiro, tudo bem. No final, Félix desistiu do assunto porque não queria incomodar o Jormungand. Por enquanto, ele só poderia procurar outras maneiras de fazer o Jormungand ficar, já que aquelas séries e filmes claramente não estavam afetando sua teimosa vontade de morrer. A única coisa estranha em toda a conversa foi a falta de resposta de Asna. Félix acreditava que ela teria aplaudido a decisão do Jormungand de morrer ou amaldiçoado Félix por tentar fazê-lo ficar, mas ela estava tão quieta quanto um cervo. Parece que ela também não quer que ele vá embora. Félix sorriu fracamente e parou de pensar nessas questões deprimentes. Em vez disso, ele começou a trabalhar em seu método de aumento de potência de manipulação de veneno e seguiu com algum treinamento solo contra manequins de IA usando os sapatos de busca e seu traje obscure. Depois que ele terminou, ele foi para se encontrar com George e sua equipe na vida real, pois eles decidiram rolar a roda para o segundo jogo somente após 23 dias, em vez de um mês, como planejado. Quando Félix entrou na sala de conferências, ele foi saudado pela equipe, que era em sua maioria toda sentados em seus assentos. Depois de alguns minutos, o resto chegou e George convidou Félix para subir ao palco. Espero que seja um jogo baseado em basquete. Walton desejou suavemente enquanto se sentava ao lado de Johnson e Kenny.
Eu prefiro quebra-cabeças, mas o formato dos quebra-cabeças de equipe é realmente difícil. Kenny deu sua própria opinião com um sorriso. SHSSH, ele está girando. Johnson silenciou-os enquanto se concentrava na roda giratória colorida que era para formatos. Ting, ting, ting. Maior que parabéns pela escolha do formato esportivo. Menor que. O anúncio foi seguido por alguns fogos de artifício como sempre. Como esperado, o esportes é um formato bastante dominado no PSG. George comentou casualmente. Não reagindo muito a isso também, Félix apertou rapidamente o segundo botão verde e observou a roda do jogo girar algumas vezes antes de pará-la. Ting, ting, ting. Maior que parabéns por escolher Elemental Dodgeball. Menor que. Formato do jogo, esportes. Nome do jogo, Elemental Dodgeball. Número de participantes, 2. Duração do jogo, 15 minutos. A integração permitiu, da menor pureza ao pico do estágio 1 de substituição. Classificações permitidas, bronze e prata. Mapa do jogo, quadra fechada de ginástica Bardot. Adição surpresa, não. Conjunto de prêmios, pedras de alto grau, pedras de grau máximo, frasco da serenidade, projeto de braço protético do quarto gene. Vacina para células cancerígenas. Regras do jogo. 1. Apenas 10 jogadores podem participar em cada equipe. 6 na quadra e 4 fora dela. 2. O jogo durará 15 minutos e poderá haver várias jogadas. 3. A primeira jogada começará com cada equipe recebendo 6 bolas. Portanto, 12 bolas no total na quadra. 4. A jogada termina quando uma equipe eliminou com sucesso a equipe adversária. 5. Outra jogada começa depois, mas desta vez as bolas serão distribuídas uniformemente na linha central da quadra. Os jogadores de ambas as equipes são obrigados a correr até as bolas e protegê-las para uso. 6. Haverá carência de 5 segundos após a fixação das bolas, proibindo os jogadores de lançar as bolas. 7. Os jogadores são obrigados a acertar, matar os seus adversários usando apenas as bolas que possuem. Conseguir um golpe direto em qualquer parte do corpo irá eliminá-lo da jogada atual. 8. As bolas podem ser infundidas com habilidades elementares e lançadas com qualquer habilidade. Os jogadores só podem usar as mãos e habilidades relacionadas às mãos para lançar a bola. Caso contrário, eles estarão fora do jogo. 9. Ficar gravemente ferido ou morto o tornará automaticamente inelegível para participar de qualquer outra jogada. 10. Os instrutores ou o capitão podem preencher as vagas vazias com 2 jogadores fora da quadra. Os outros 2 devem permanecer fora da quadra para entregar as bolas paradas aos companheiros. 11. Bolas mortas são bolas que erraram o alvo e colidiram com a parede atrás ou com o teto. 12. As bolas lançadas podem ser anuladas, ser pego pelo alvo ou aliados sem atingir o chão, sendo rebatido em outra bola. 13. Usar qualquer outra parte do corpo para lançar a bola resultará em ser expulso da quadra durante o jogo e recompensará o outro time com 1 ponto. 14. Habilidades relacionadas à barreira são permitidas e podem ser aprimoradas pelos 2 apanhadores de deadball. 15. A quadra está dividida em 2 metades e existe uma linha central que a separa. Qualquer jogador que pisar nessa linha central será expulso do jogo e recompensará o outro time com 1 ponto. 16. Eliminar um jogador recompensa 1 ponto para a equipe e 200 GP para o lançador. Se a bola lançada ferir gravemente um jogador ou matá-lo, os pontos atribuídos serão duplicados, 2 pontos, 400 pontos de jogo. 17. O vencedor seria o time com mais pontos ao final do período. Para mais informações, abra a interface do seu perfil SG. Boa sorte a todos os participantes. //aspas. Uma brisa gelada acariciou as bochechas de cada membro da equipe, acordando-os de seu estupor após terminarem de ler as regras. No entanto, ninguém havia comentado enquanto seus corações batiam descontroladamente de medo e pavor com a ideia de jogar este jogo perigoso.
Embora os escudos fossem permitidos, eles sabiam que a quadra de queimada era pequena e se fossem alvo de 6 jogadores, acabariam comendo 6 bolas elementais de uma vez. Deus sabe se o escudo poderia se defender contra 2 bolas seguidas. Apenas Félix estava sorrindo amplamente enquanto olhava para seus companheiros como ovelhas esperando para serem abatidas. Vendo seu olhar, arrepios percorreram suas espinhas com a ideia de treinar com Félix neste jogo. Hahaha, vamos nos divertir. Félix riu maliciosamente enquanto fechava o holograma. Como diabos você vai praticar conosco? George interrompeu a risada maligna desenfreada de Félix empurrando-o para o palco. Vá cuidar de seus projetos de negócios ou algo assim. George seria um tolo se deixasse Félix traumatizar os outros explodindo suas cabeças com a bola novamente. Pelo menos no futebol, a trave era a mira de Félix. Mas na queimada, ele recebeu literalmente permissão para matar quem quisesse. Como você pôde tratar o capitão assim? Félix criticou George enquanto arrumava suas roupas. Ao ver que ninguém falava em sua defesa e que estavam apenas olhando para o teto, Félix estalou a língua e saiu do palco em direção à porta da sala de conferências. Cluque. Aplausos explodiram na sala depois que o som da porta sendo fechada ressoou em seus ouvidos. Félix é certamente popular no time. Olivia riu divertida com Sofia e Rina. Vamos fazer compras, Oli. Sofia esclareceu após sua proposta, este jogo claramente não é para nós. Eu vou com você, Rina disse, não vou entrar neste jogo também com meu corpo frágil. É verdade que este jogo é perfeito para aqueles com habilidades de metamorfose e altas defesas físicas, como Félix e Zhang Vi. Sofia concordou. Ao contrário do jogo de futebol, era evidente que nem todos estavam entusiasmados em participar, pois não tinham confiança para sobreviver a um tapa na cara com uma bola. Tudo bem, vamos para a sala do UVR. George bateu palmas e gritou, temos apenas um mês de prática desta vez. Então mexam-se. Asterisco asterisco. Enquanto isso, Félix foi para seu quarto e começou a fazer algumas pesquisas sobre a preparação de poções para que ele pudesse ter algum entendimento quando assistisse Madame Halá. Depois de passar uma hora lendo sobre as informações disponíveis, ele sentiu como se tivesse entrado em um mundo novo que lhe era completamente desconhecido. No entanto, sua curiosidade em aprender mais sobre poções nunca foi extinta, mas continuou reacendendo cada vez que ele lia alguma informação bizarra. Especialmente quando ele leu que mesmo a bruxa de nível 1 estava ganhando centenas de milhões com as poções básicas que vendia a granel. Suspiro, os Witchers com certeza estão bem. Félix disse com inveja enquanto fechava o holograma. Eu me pergunto se Lady Esfinge estaria disposta a me ensinar seu método único de mistura. Félix se perguntou uma última vez antes de se cobrir com lençóis e fechar os olhos. Sua poção elemental. Fim do capítulo. Capítulo 400 Entrando no laboratório de uma bruxa. Domingo de manhã no Drop, 7 horas da manhã. Félix podia ser visto voltando da cafeteria para o complexo de apartamentos. Quem passava por ele nem ousava cumprimentá-lo, pois suas sobrancelhas franzidas e a cabeça baixa eram indícios claros de que estava tendo uma manhã ruim. Félix realmente teve uma manhã ruim, já que não dormiu nada na noite passada com todos os pensamentos negativos vagando em sua cabeça sobre a mistura. Na primeira vez que ele pediu esta poção, ele também experimentou a mesma sensação, mas felizmente os resultados foram otimistas. Não precisa se preocupar, Félix se confortou, 49% é uma grande chance de sucesso e Madame Halá não me decepcionou da última vez. Cluque. Depois de entrar em seu quarto e fechar a porta atrás de si, Félix deitou-se na cama e fez login. Quando construiu sua casa em Androcha, esperou pacientemente por uma ligação da assistente de Madame Halá. Felizmente, as bruxas eram conhecidas por seu respeito pelo tempo, e Félix não ficou esperando nem um minuto antes de receber uma ligação. Olá, senhor. Félix, Madame Halá está esperando por você em seu laboratório. O assistente informou educadamente. Obrigado. Félix acenou com a cabeça e perguntou,
há algo que eu preciso saber antes de conhecê-la. Não quero pisar no calo dela sem saber. Não xingue, grite, chegue muito perto dela ou faça muitas perguntas. Quer saber? Apenas sente no canto e observe. O assistente disse: eu estou bem com isso. Félix aceitou. Tudo bem, insira o IDUVR de Madame Halá em sua pulseira e ative o recurso de sincronização. O assistente solicitou. Félix obedeceu e informou ao assistente que estava feito. Depois de esperar alguns segundos, a rainha informou-lhe que Madame Halá havia aceitado a sincronização. Em seguida, ele ativou o recurso fantasma e informou o assistente sobre isso. Tudo bem, feche os olhos e aceite o convite quando Madame Halá enviar para você. A assistente se despediu. Depois que ela foi embora, Félix deitou-se na cama e fechou os olhos. Alguns segundos depois, a rainha contou-lhe sobre o convite e Félix aceitou-o num piscar de olhos. Asterisco asterisco, chirp chirp, SZSSHH. O corpo de Félix foi reconstruído ao som da música cantada pela própria natureza, enquanto os pássaros cantavam, os insetos chiavam e um vento quente de verão soprava em seu rosto. Sentindo-se revigorado pela atmosfera calorosa e aconchegante, Félix abriu os olhos com uma expressão satisfeita. Imediatamente depois, ele se deparou com uma janela aberta cujas cortinas balançavam com o vento e a luz do sol refletia em seu vidro. Antes de qualquer coisa, ele olhou pela janela e viu muitas árvores rosadas que tinham suas folhas sopradas pela brisa enquanto pequenos pássaros faziam ninhos em seus galhos. Embora ele fosse apenas um corpo holográfico criado por seu bracelete e enviado para o bracelete de Madame Halá para trazê-lo ao mundo real, ele ainda era capaz de sentir tudo devido ao recurso de sincronização. Uma pequena brisa tocando sua bochecha holográfica seria processada pela rainha instantaneamente e faria o cérebro de Félix reagir como se realmente tivesse acontecido. Naturalmente, ele não conseguia interagir com nada, como segurar uma xícara ou algo assim. Mas Félix não estava reclamando nem um pouco. Cluque. Infelizmente, a diversão de Félix na natureza foi interrompida pela janela sendo fechada com força e as cortinas fechadas, bloqueando todos os raios de sol de atingirem o quarto em que ele estava. Vou começar o processo de preparação agora. Félix se virou depois de ouvir uma voz atraente ecoar na sala. Depois de ver Madame Halá parada atrás de 3 mesas cheias quase dos mesmos equipamentos e materiais na cena Lady Sphinx, Félix sorriu encantadoramente sem comentar. Madame Halá iniciou o processo de preparação colocando todos os materiais de Félix na mesa da esquerda. Mas Félix não se concentrou neles por enquanto, pois apreciava a beleza de tirar o fôlego de Madame Halá, que poderia fazer até mesmo a garota humana mais bonita correr atrás de seu dinheiro. Primeiro, ela se parecia imensamente com os humanos no formato do corpo e na pele, já que tinha 1,7 metro de altura e sua pele era um pouco bronzeada. Ela era bem dotada de seus bens físicos, fazendo Félix olhar uma ou duas vezes para eles. Enquanto isso, seu rosto era um pouco parecido com o dos humanos, mas suas orelhas eram mais longas e curvadas, seus olhos eram escarlates, seu nariz era um pequeno botão, enquanto seus lábios eram carnudos e escarlates, assim como seus olhos. Ela usava um uniforme totalmente preto e tinha as mangas esticadas, penduradas pelo cotovelo e expondo o antebraço. No peito direito, havia um logotipo que era rendido por algumas inscrições de aparência peculiar. Enquanto isso, Félix não conseguia ver seu cabelo completamente porque ela usava um chapéu preto pontudo que combinava bem com seu uniforme. No entanto, antes que ele pudesse continuar olhando abertamente, ele ficou surpreso ao ver uma cauda extremamente longa e fina emergir de trás dela e começar a olhar para ele de cima. Isso mesmo! A ponta da cauda olhava para Félix já que era um enorme olho escarlate rendido por 5 pétalas pretas. Era tão grande quanto a cabeça da Madame Halá e quando piscava parecia uma flor de orquídea. Então é assim que o olho espiritual da Madame Halá se parece. Félix ficou fascinado por isso, mas não surpreso, pois sabia de antemão de sua existência.
Era de conhecimento comum na UVR que as bruxas não nasceram de dois pais, mas cresceram em solo especial, assim como as plantas. Esse olho espiritual era na verdade uma flor que cresceu do solo até atingir 3 metros de altura. Enquanto está sob o solo, o corpo da bruxa é criado sozinho em um casulo. Se Félix se lembrasse bem, o olho espiritual se abriu e começou a absorver a luz do sol durante o dia e a luz das estrelas à noite para fornecer nutrição ao seu corpo dentro do casulo. Esse processo geralmente leva alguns anos até que uma bruxa saia do casulo completamente nua e suba. Embora a origem das bruxas fosse claramente de uma planta, seus corpos ainda eram baseados em carne e sangue, assim como os humanos. Eles ainda precisam comer, beber e satisfazer outras necessidades biológicas. A única diferença entre elas era que as bruxas não tinham gênero nem sistema de reprodução. Elas com certeza parecem lindas como deusas, mas não tinham nenhuma orientação sexual em relação a nada. É por isso que Félix estava cobiçando Madame Halá antes, sem se preocupar em ser visto como rude, já que ela nunca o considera alguém do outro sexo. Aos seus olhos, Félix não era diferente de um macaco, assim como todos os homens do universo. Então, o Império das Bruxas Forsythia estava realmente cheio de bruxas que eram consideradas beldades de primeira linha, mas na realidade nenhum desejo masculino de viver em um lugar onde elas pudessem apenas deleitar seus olhos sem agir. Foi pura tortura e quem pensasse o contrário estava pedindo uma surra. Você terminou de olhar? Madame Halá perguntou calmamente, quebrando o processo de pensamento de Félix. Sim, desculpe por isso. Félix sorriu levemente enquanto olhava para os materiais que estavam totalmente preparados na mesa esquerda. Félix leu ontem que esta mesa era chamada de mesa de preparação pelas bruxas. Foi feito para que os materiais fossem trabalhados, como limpar, extrair a essência deles, retirar algumas peças, etc. Ele pôde ver que a folha da Daúntri foi cortada em 4 partes e colocada em uma pequena tigela de vidro. Enquanto isso, as 2 escamas Voidlin e o latão do golem foram brilhados pela poeira da mosca estrela sombria e colocados juntos em uma placa de vidro. Por outro lado, as 20 gotas da fonte de pureza foram colocadas em um pequeno frasco transparente e colocadas sobre a mesa de vidro. Por último, a flor elemental incomum teve todas as suas pétalas removidas e fundidas juntas, criando uma pasta semelhante a um arco-íris mantida em um almofariz de granito com seu pilão. Esses eram todos os materiais da poção elemental que Félix comprou e enviou para ela. 4,6 bilhões de SC e 12 KGP foram colocados nessa mesa de preparação. No entanto, a reação de Madame Halá foi a mesma de alguém que vê pão na mesa há mais de 10 anos. Vou começar agora. Madame Halá pediu calmamente, por favor, não faça barulho. Félix acenou com a cabeça e estreitou os olhos para Madame Halá, que iniciou o processo de preparação abrindo a tampa de um caldeirão de bronze que tinha suas inscrições iluminadas. Ela despejou o frasco cheio de pureza da fonte e apertou um botão que estava ao lado da mesa circular onde o caldeirão estava colocado. Chamas laranja explodiram sob o caldeirão e começaram a aquecer ligeiramente a sala, até Félix sentiu que estava ficando mais quente. Madame Halá esperou exatamente 5 segundos antes de jogar uma fatia da folha da Untri. Ela repetiu o mesmo processo com os outros 3, esperando exatamente 5 segundos de cada vez. Depois que terminou, ela fechou a tampa e esperou silenciosa e pacientemente por 2 minutos inteiros antes de abrir a tampa novamente. Uau! Um aroma familiar de fragmento escapou da tampa e flutuou pela sala até atacar o nariz de Félix, fazendo-o lembrar da época em que bebeu a poção elemental. Antes que ele pudesse tomar banho, Madame Halá fechou a tampa novamente e esperou mais 1 minuto. Mas desta vez ela segurava a argamassa de granito na mão. Uau! Quando ela abriu a tampa, ela rapidamente derramou a incomum pasta de flor elementar dentro da mistura branca leitosa e borbulhante. No entanto, em vez de fechar a tampa, ela fez o inesperado ao aproximar seu olho espiritual da mistura e congelou assim. Félix ficou silencioso como um rato depois de ver isso.
Ele sabia que Madame Rala tinha acabado de se tornar microscópica e era o passo mais importante em uma mistura que decidiria se ela se transformaria em uma poção útil ou em uma gosma inútil. Fim do capítulo. Tudo o que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não o fazer. Immanuel Kant.